Bom dia, meus amados, que a paz e a graça esteja conosco. Estudo de hoje, quem lê, entenda. Vamos entender o que Deus está querendo nos mostrar, quem lê, entenda. Amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha aí, tá bom? Muito bem. Vamos orar, agradecer ao Senhor para ver esse tema de hoje, a lição de hoje. Quem lê, entenda. Queridos, essa frase aqui, ó, quem lê, entenda. Nós poderíamos ficar aqui um ano falando sobre isso. Quem lê as palavras de Deus, entenda. Tá bem? Nós poderíamos ficar um ano. Mas nós vamos dar uma resumidinha aqui para nós entendermos mais ou menos, tá bom? Dentro da Bíblia, né? Sempre dentro da Bíblia. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, né? Com certeza, mas especialmente, né? Primeiramente, pelo dia, né? Pelo dia que Ele nos deu, né, irmãos? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem concebido para mim e para meus irmãos, que a Tua graça seja derramada sobre eles e sobre nós também. Nos fortaleça nesse estudo, que o Espírito Santo nos envolva cada vez mais para entender Tuas santas palavras. Quem lê, entenda. Obrigado, Senhor meu Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado também pelas Tuas santas promessas. Graças te damos por mais um dia de vida. Pelo pão de cada dia também o maná. Abençoa todos os meus irmãos onde estiver. Fortalece o coração deles neste momento. Toma conta da tua igreja. Dê paz para todos nós. Peço para o Senhor, pelos meus vizinhos, meus amigos, meus inimigos também. Que o Senhor conforte e traga paz para cada um deles. Peço para o Senhor também para todos esses que me seguem no canal e que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre eles também. Peço também, Senhor meu Deus, pela minha vizinha, Dona Haddad, que não está bem de saúde, e o Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo, e que seja feita a tua vontade, não a nossa, porque a nossa às vezes é falha, mas a tua é misericórdia e é eternidade para sempre. Coloca dentro do nosso coração, escreve dentro da nossa mente também as tuas santas leis. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E continua fazendo em nome de Jesus. Amém. Quem lê, entenda. Queridos, você pode entrar em uma livraria e observar as obras sobre profecias. Vamos falar sobre profecias, tá? Você pode entrar numa livraria, pega um livro lá que fala sobre profecias, a Bíblia principalmente, né? E observar as obras sobre profecias bíblicas, tá? Logo você vai perceber que existe uma variedade, tá? Gigantesca de pontos de vistas, de interpretações também, diferentes. Talvez você seja tentado a acreditar que é impossível compreender o livro, os livros que você está lendo, né? Como um Apocalipse, por exemplo. Um autor, né, acreditava que o anticristo não passa de uma metáfora, tá? Um autor acreditava que o anticristo não passa de uma metáfora, né? Que está escrito na Bíblia. Outro acredita que o anticristo ainda virá no futuro. O outro diz que ele era uma pessoa ou um poder da época do Império Romano. Com tristeza, um pregador disse: assim para alguns a Bíblia seja como um violino. Um pregador disse
A Bíblia, para alguns, parece ser um violino antigo. Você pode tocar nele qualquer música que quiser. Porém, queridos, a Bíblia não pode ser considerada como um violino antigo. Não pode. Você não pode fazer com que a Bíblia fale aquilo que você quer que seja falado. A Bíblia é a revelação da vontade divina, meus amados irmãos e minhas irmãs, meus irmãos, por todo mundo. A Bíblia é uma revelação da vontade de Deus divina. Tá? Deus nos convida a estudar as profecias, deixando claro, Deus nos convida deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele, Deus, nos diz em suas palavras. Tá bom? O método de interpretação profética mais conhecido no mundo, eles são o quê? O método mais conhecido no mundo aí, eles são o quê? O preterismo. O preterismo. O preterismo criado por Luz de Alcazar, era o nome dele, um jesuíta que viveu ali nos anos 1554 até 1613. Era um espanhol, né? Alcazar era um espanhol. Usou a teoria do preterismo para enfrentar, na época, os protestantes, né? E neutralizar as suas acusações contra a Igreja Romana, contra o Papa naquela época. Em traços gerais, Alcazar apresentou a seguinte interpretação das profecias. Ele disse que o Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 11 aplica-se à rejeição dos judeus e à destruição de Jerusalém pelos romanos. Já no capítulo 12, ele aplica, né, o Apocalipse, do capítulo 12 até o capítulo 19, Alcazar dizia que significava a vitória sobre o paganismo romano e a conversão do império, né, à igreja. Já o capítulo 20, ele disse, né, de Apocalipse, ele aplica-se à perseguição final do anticristo, o dia do juízo. Já Apocalipse capítulo 21 aí até o 22, se refere à Nova Jerusalém, descreve o triunfo da igreja romana. Apocalipse capítulo 12 era a igreja apostólica, da qual surgiu ali, né, a igreja romana. Em Apocalipse capítulo 13, ele fala que a besta se refere à perseguição, perseguição, de Roma pagã. E a segunda besta é interpretada ali como sendo a sabedoria carnal. Apocalipse 17, ele fala a idolatria mística da antiga Roma pagã. Apocalipse 18, a conversão e a fé católica. O milênio da igreja começa como a queda de Roma pagã antes do cristianismo, né? Antes do cristianismo nada, antes de Constantino, né? O milênio da igreja começa com a queda de Roma pagã antes de Constantino. Essa é a interpretação preterista, tá? Preterista. Agora, só tem ela? Não. Tem a interpretação também futurista, tá? Que foi criado ali também por outro jesuíta, que era espanhol, chamado Francisco Ribeira. Francisco Ribeira, né? Que viveu nos anos 1537 até o ano 1591. O futurismo não adota princípio do ano ao anticristo e o indivíduo judeu, tá? Não um sistema, ele fala que não é um sistema cristão apostatado, tá? O futurismo
não adota princípio dia e ano. Tá? O cristianismo é um indivíduo judeu, ele fala. Não é um sistema cristão apostatado. Portanto, a adoração ao anticristo não pode ser de 1260 anos, mais de 3 anos e meio literais. A vinda, né, do anticristo ainda está, ele fala no futuro, e isso só poderá acontecer, ele fala no fim do mundo. O futurista. Sendo que esse não pode se referir ao papado, ele fala, pois ele já está no poder por muito tempo. Isso é o futurista. Como você pode já ver, tanto o preterismo quanto o futurismo, o foco é desviar você do papado. Tirar você dali de interpretar coisas sobre o papado. Ou colocando o anticristo no passado ou no futuro, estava tirando o foco do papado. Tá? Tem outro método também. Tem outro método. Tá? Profético. Chamado historicismo. De história. Né? Os reformadores protestantes, de um modo geral, adotam o historicismo, apontando o papado como sendo apostasia, o homem do pecado, o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, a corrupta mulher de Babilônia, como está em Apocalipse 17. Essas são as 3 principais formas de interpretação proféticas. Mas precisamos pedir, meu querido irmão, que o Espírito Santo nos guie e nos mostre que Deus não está preso a um método de interpretação, viu? Mesmo o estoicismo, que é a forma que nós entendemos, mesmo o historicismo, que é a forma que nós entendemos, né? A profecia de Daniel, mesmo assim não podemos dizer que o único método de Deus é escrever, né, uma profecia. Seria ser muito ingênuo pensar que Deus só usa um método do historicismo, né? Mas Deus usou realmente, meu irmão, o historicismo para explicar as profecias também de Daniel. Porém, quando nós chegamos ao Apocalipse, que está centralizado no ministério de Jesus Cristo, no santuário celestial, quando nós chegamos ali, desde o capítulo 1 ali de Apocalipse, já vemos Jesus Cristo andando entre os 7 castiçais, lá no santuário celestial, né? Lá no lugar santo. Portanto, não podemos pensar que o historicismo, que descreve os acontecimentos na Terra, passa a ser usado também para interpretar o Apocalipse. Queridos, quando você vê Mateus, dá só uma olhada aqui, ó. Quando você vê Mateus, capítulo 24, versículo 15, dá só uma olhada que Deus fala para nós. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem ler, entenda. Qual é o título da lição aqui? Ó, quem ler, entenda. Ou seja, Jesus está dizendo para o futuro, para o fim, para o nosso tempo. Você está entendendo o que Deus está querendo mostrar para mim e para você? Tá? Veja aqui, está aqui é o conselho de Deus, viu? De Jesus Cristo. Quem lê, entenda. Ele está dizendo. Estude, ore, jejue, né? Para poder entender aquilo que Deus está falando através das profecias. Aqui está falando da desolação do qual falou Daniel, de capítulo 9, capítulo 11 e capítulo 12.
Portanto, existe a abominação desoladora aplicada para o passado também, como fala Jesus, deixando na Bíblia, mas existe também para o presente, para o futuro, para o tempo do fim. Mateus 24:15, que era para Roma imperial, o cerco da cidade de Jerusalém ali, quando Deus falou que era para o passado também, né? Também é para o presente, queridos. Porque Deus está falando aí em Mateus, tá? Que era para o Roma imperial, o cerco da cidade de Jerusalém, mas também existe a abominação desoladora aplicada para o futuro, como está em Daniel capítulo 11 e capítulo 12. Encerra este livro, não é para o teu tempo, é para o tempo do fim, Daniel. Por isso temos que entender, quando está falando do passado, né, e também do futuro, tudo isso depende, né, do contexto do capítulo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? Já estamos aqui mesmo, né? Vamos lá. Aqui, ó, capítulo 1, versículo 3, está falando assim, ó. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? Próximo. Veja que bem-aventurado é aquele que lê, né? Porque o tempo está próximo. Devemos lembrar que os poderes da época de João eram o Império Romano. Já estava no Império Romano quando João escreveu. Nós temos que lembrar disso. João fala ali, né? Na época do Império Romano. E dali para frente, meu irmão. Então significa de João para frente, já do Império Romano para frente, né? E aí Deus fala, quem lê entenda. A Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão. Aleluia. Meu irmão, isso é um estudo que é um ano todo, se você quiser. Quem lê entenda. É um ano todo, você falando. Tá? Você viu quantas divisões tem quando você entra dentro de uma biblioteca para procurar um livro, principalmente de profecias? Preterismo. Tenha vontade, viu? Para você entender. E aí Deus fala, ó, quem lê entenda, né? Foi criado ali por Alcazar, né? Por Luz de Alcazar, né? Ali desde o ano 1554 até o ano 1613, né? Um espanhol, né? Ele falou isso daí, tirando você do foco do Papa, né? E também ele disse ali, né? Alcazar apresenta a seguinte interpretação profética, né? Diz que Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 11 aplica-se a rejeição dos judeus, né? E vai embora, né? E aí nós tem também o preterismo, né? E também tem o futurismo, futurista e o preterismo, né? E aí nós tem o historicismo também, que é o que nós acreditamos, porque a Bíblia é uma história. A Bíblia é dividida em 5 partes, meus irmãos. Histórias, poesias, profecias, evangelho e cartas, para você entender. Na Bíblia tem história? Muita. História do povo de Israel, tem tantas histórias, né? A Bíblia tem poesias. Olha o livro de Salmos, para você ver. Até Provérbios também. E tem um aí que fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, grande poesia, né? Então a Bíblia tem histórias, poesias, tem profecias? Tem. A Bíblia é quase toda profética. O que dizer do livro de Amós, né?
Daniel, Isaías, Apocalipse, Jeremias. Então a Bíblia tem histórias, poesias e profecias. E a Bíblia tem evangelhos? Tem. Que fala de Jesus, como ele veio, como que ele viveu, o que ele fez e como que ele morreu. O Filho de Deus. Deus encarnado. E aí fala também dos evangelhos. Né? Do evangelho das cartas de Paulo, que é a quinta. Paulo deixando a Bíblia agora e deixando a salvação agora para todo mundo. Paulo dizendo que era para os gentios também, que somos nós. O povo de Israel acabou, era um povo escolhido para nos ensinar como seguir a Jesus. Falhou, mataram o Messias. Aceitaram a judiação ao Messias. Eles falharam. Essa que é a verdade. Então lá vem Paulo. Deus levanta um homem e fala agora a salvação é para todos. Ou seja, não é porque Israel falhou, não é porque os judeus falharam, que eles não têm o direito da salvação. Pelo contrário. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus, têm salvação, meu querido irmão. Amados, quem lê, entenda. Eu passei bem rápido esse estudo, ele é um estudo longo. Nós vamos ver à tarde ou amanhã, Deus deseja ser conhecido. Deus deseja ser conhecido através do quê, meu irmão? Vamos ver isso na Bíblia, né? Se nós se colocar também nessa frase, nós encaixa. Sabe por quê? Deus deseja ser conhecido através de nós também. Você deve mostrar para as pessoas o rosto de Jesus, estudar a Bíblia, estudar as profecias, guardar os mandamentos de Deus, seguir a Jesus, fazer o que Deus manda, amar o teu próximo como a ti mesmo, ajudar o teu próximo. Você entende? Nós encaixamos nesse título aqui, ó. Deus deseja ser conhecido através de sua palavra, através do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Deus precisa do ser humano para dar continuidade ao que Jesus fez. Jesus precisa de nós. Por isso que ele falou, vou embora, mas aqui fica o Espírito Santo e ele guiará vocês a toda a verdade. E Jesus Cristo lá na frente fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14,6. E quando nós chegar lá com Jesus, Deus Pai está lá e fala, vem benditos do meu Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Jesus vai falar, entra. Pode entrar, povo de Deus. Que bacana, né? Vamos entender o estudo. Deus deseja ser conhecido. Fica na paz do Senhor. Que Deus tome conta de você. E que você possa refletir um pouquinho, né? Quem lê, entenda. Nós precisamos estudar isso muito. Tá? Aqui só foi uma rápida interpretação, tá bom? Fique com a paz do Senhor. E vamos junto. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal para que outras pessoas entendam. Quem lê, entenda. Para isso temos que ler, né, queridos? Já está falando. Quem lê, entenda. Tchau, pessoal. Até amanhã. Que Deus tome conta de vocês. E de mim também. Quem vai trabalhar, um bom trabalho. Quem está chegando, um bom descanso. Amém? Tchau.